Quem pode aplaudir ao nome do Senhor Jesus? Ele é digno de toda honra. Aleluia, Ele é digno de toda glória. Bendito seja o seu nome. Amados, vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus. Bendito seja o Senhor Jesus. Aleluia. Evangelho narrado por Lucas, capítulo 10, versículo 25. Aleluia. Palavra qual está inserida a parábola do bom samaritano. Amém? Aleluia. Vamos ler versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Amém, igreja? Glória a Deus. Somente, aleluia, este versículo bíblico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, hoje é o segundo domingo que eu estou a ministrar acerca desta mensagem bíblica. Amém? Aleluias. E domingo passado nós estivemos falando então sobre este tema. Glória a Deus. Nós analisamos dentro de uma perspectiva, aleluia, ao iniciar esse versículo 25, aleluia, nós falamos que este homem, intérprete da lei, queria pôr Cristo à prova. Ele tinha o intuito de pegar Jesus em palavra, ele estava tentando ao Senhor Jesus, amém? Aleluia, louvado seja Deus. E nós falamos que isto era comum. Nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que isto era comum, aleluias, de eles sempre buscarem um motivo, alguma coisa para acusar a Cristo. Louvado seja Deus. E quando nós falamos no versículo 26, quando, aleluia, Cristo lhe pergunta o que está escrito na lei, como você lê, ou como você interpreta, em algumas traduções vai dizer isto, aleluia, Jesus responde com uma pergunta, porque nós abordamos que era muito comum Cristo sempre ele poder responder indagando. Ele indagava, ele respondia com uma pergunta, porque ele conhecia a malícia dos homens, ele sabia qual era o propósito do homem, ele sabia todas as coisas, ele é conhecedor de tudo, aleluia, e ele, sabendo da armadilha, ele responde com uma pergunta. Ele quer saber do intérprete da lei, do doutor da lei, ele quer saber o que ele pensa, ele quer saber qual é a sua resposta, qual é a sua posição, qual é a sua interpretação para o que está escrito na lei. Amém? Louvado seja Deus. E nós abordamos algumas passagens bíblicas, como de Lucas capítulo 20, em que 2 vezes o Cristo foi indagado desta forma, quando queriam pegá-lo em palavras. Louvado seja Deus, aleluia. E nós, amados irmãos, no versículo 27, abordamos que, aleluia, o doutor, ele respondeu, e de uma forma muito sábia, como alguém entendido, como alguém que já ouvira Cristo fazer menção, porque ele já havia dito isto, ele já havia feito menção, resumindo a lei, nesses 2 mandamentos, aleluias, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua força, de todo a sua alma, do seu coração, do seu entendimento, mas, em segundo, amar ao seu próximo como a si mesmo, Louvado seja Deus, aleluia. E depois fomos para o versículo 28, quando Jesus elogia este intérprete da lei, vai dizer para ele: você respondeu muito bem, mas faze isto e viverás. Amém? Como se dissesse: você conhece, você sabe, mas a sua resposta ela é certa, mas você não está cumprindo com isto, você não está fazendo. Então faze isto para que você possa viver. Amém? Aleluia, glória a Deus. E nós abordamos dizer que Tiago diz que nós devemos ser cumpridores da palavra, não somente ouvintes dela, porque quem é só ouvinte engana a si mesmo. Ele acha que está enganando alguém,
quem está do seu lado. Na verdade está se enganando a si próprio, na verdade é esta, né? Aleluia, louvado seja Deus. Fizemos algumas abordagens, falamos, algumas coisas que o Senhor, o Espírito Santo me conduziu, aleluia. E chegamos no versículo 29, aleluia, que este homem está então querendo justificar-se. Ele vai perguntar a Cristo, a Jesus, quem é o meu próximo? Ele agora tem uma pergunta ao Cristo para perguntar, quem é o meu próximo? Talvez a sua vontade seria de saber, quem é aquele que é o meu próximo? Aquele que deve olhar por mim. Mas na verdade, ele deveria ser o próximo de alguém, a importância que haveria de ter para a sua pergunta. Louvado seja Deus. E nós, aleluia, abordamos falar que Cristo sempre reprovou o homem, ou aquele que muitas vezes ele só quer se justificar, ele quer somente confiar, ele confiava em si mesmo. E esses doutores da lei, esses mestres, esses que eram da seita dos fariseus, dos saduceus, eles que eram aqueles que eram sacerdotes, aqueles que eram os escribas, os que ensinavam, os que tinham a lei, eles, na verdade, eles confiavam em si mesmo. E, na verdade, é que o seu próximo só poderia ser outro judeu. O seu próximo jamais poderia ser qualquer um outro, qualquer samaritano ou qualquer estrangeiro. O seu próximo deveria ser outro judeu. Louvado seja Deus. E muito importante, nós finalizamos, que não é importante nós não querer nos justificar, a nós mesmos, louvado seja Deus. Porque este homem, nós finalizamos dizendo que este homem, ele foi comprometido na sua pergunta, porque quando ele pergunta a Cristo, imediatamente a sua consciência, porque a sua consciência lhe estava acusando, é porque a sua consciência lhe estava cobrando algo, ele imediatamente, aleluia, ele quer justificar-se. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então, queridos, nós finalizamos falando a respeito de João capítulo 8, quando, aleluia, aquela mulher pega em flagrante de adultério, Jesus querendo pegar os homens em palavras, mais uma vez querendo acusá-lo por causa de eles colocá-la ali para dizer que a lei mandava apedrejá-la, mas Jesus só deu uma palavra: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E eles se retiraram, bateram em retirada. Por quê? Porque a sua consciência lhe acusou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora, amados irmãos, nós chegamos num ponto aonde Cristo, ele inicia a parábola, que ele vai introduzir ao coração deste doutor da lei. Ele não está falando só propriamente ao doutor, ele está falando a muitos que estão ali, mas ele está a responder a uma pergunta, a uma indagação deste doutor da lei naquele momento, e ele vai justamente falar desta parábola, para não só ensiná-lo, como ensinar a todos que estavam ali. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, Jesus, a gente vai observar que em muitos momentos, Jesus, ele introduz uma parábola, para conscientizar, para ensinar. Jesus sempre estava falando, e diz a Bíblia que ele sempre falava por parábolas. Por quê? Para que aqueles que pudessem entendê-la, a entendessem. Aqueles que não a entendessem, não estavam discernindo a respeito do que ele estava dizendo. Jesus era sempre mestre, Ele era o verdadeiro doutor para fazê-lo dessa forma, Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, versículo 30, diz a palavra do Senhor. Você que está acompanhando a Bíblia, por favor, querido,
versículo 30 de Lucas 10, diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então veja bem, querido. Amém? Certo homem descia. Diga comigo nesta noite: descia. Amém? Para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores. Diga: cair. Amém? Aleluia. Depois de lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos. Roubarem, diga roubarem. Amém? E causarem muitos ferimentos. Em outras traduções vai dizer: lhe espancaram, ele foi espancado. Amém? Diga: espancado. Deixaram, retiraram-se, deixando semi-morto. Diga: semi-morto. Amém? Eu quero trabalhar com esta noite, nessa mensagem ao nosso coração, naquilo que o Espírito Santo me inspirou, me conduziu nessa palavra, dentro primeiramente em cima dessas situações que aconteceram aqui, dessas características. Descia, caiu, despojado, espancado, meio morto. Amém? Aleluia. Então, amados irmãos, eu quero comparar essa trajetória deste homem com os sucessivos acontecimentos, que são a realidade, do declínio espiritual na vida de um homem. Eu quero fazer uma comparação com uma realidade que é verdadeira, não só em muito tempo, no decorrer dos tempos, mas hoje também, principalmente, que faz parte da realidade do declínio espiritual na vida de alguém, na vida de um homem, ou de uma mulher. Amém? Louvado seja Deus. Então quero que você entenda, amém? Aqui o Espírito Santo me levou, para que nós possamos ter uma compreensão desta abordagem, desta mensagem. Jerusalém, a palavra do Senhor diz que ele descia de Jerusalém para Jericó. Amém? Jerusalém, queridos, etimologicamente, que é a origem do nome e as interpretações, significa legado de paz, cidade perfeita, completa, em harmonia. E nós sabemos, queridos, que Jerusalém é a cidade santa, Jerusalém é a cidade sagrada. E também temos já por base entender que Jerusalém se localiza no planalto, Jerusalém está no lugar alto. Amém, querido? Então Jerusalém, ela está no lugar elevado, porque quando Cristo, ele faz menção de dizer, ele descia de Jerusalém para Jericó, Cristo já está fazendo menção que Jerusalém está acima de Jericó. E nós sabemos, se nós olharmos para o mapa ou a topografia do ambiente local, se nós estudarmos, nós vamos ver que geograficamente Jerusalém está a 900 metros acima do nível do mar, e Jericó está a 300 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, há um declive de Jerusalém para Jericó de 1.200 metros, de uma altitude para Jericó. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, queridos, e quando nós assim observamos, nós vemos que simboliza o homem em nível espiritual elevado, em harmonia com Deus, o homem que está em paz com Deus. Da mesma forma que Jerusalém está no alto, Jerusalém está no topo, Jerusalém está em nível elevado. Aleluia. Nós estamos aqui abordando que simbolicamente a vida espiritual de um homem, ela deve estar
elevada, ela precisa estar elevada, ela precisa estar alta. O nível espiritual de qualquer homem na face da terra, precisa estar elevado. Amém? Ele tem que estar em paz com Deus, ele tem que estar em harmonia com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Paulo escreveu aos irmãos, aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo de 1 a 3, ele está a dizer que nós devamos ser aquele que busca as coisas que são de cima, onde Cristo está. Amém? Então ele está dizendo: buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está. Louvado seja Deus. Que nosso pensamento tem que estar voltado para as coisas que são de cima, e não das que são da terra. Então ele está dizendo que na vida espiritual, o homem precisa estar elevado espiritualmente, pensando nas coisas do alto. O seu coração precisa se elevar a Deus, e ele precisa pensar nas coisas que são de cima. Não que nós não tenhamos situações pertinentes a esta terra para resolver, não é isto, mas pensar nas coisas de cima é dar menos importância para as coisas terrenas, ou aquilo que é verdadeiramente do mundo, que vai trazer prejuízo na vida espiritual. Você está me entendendo nesta noite? Aleluia, glória a Deus. E por que Paulo fala dessa forma aos irmãos? Ele vai dizer: porque já estáis mortos para este mundo, e porque a vossa vida está escondida em Cristo. Amém? Ela está escondida, está escondida com Cristo, é em Cristo, com Cristo, em Deus. Então nós estamos com a nossa vida escondida no Senhor, queridos, guardada pela graça, guardada pelo poder do Senhor Jesus. Aleluia. Então é essencial e necessário. Agora, o descuido da vida espiritual, ou mesmo a ignorância espiritual, tem levado o homem a descer. E esse descuido, muitas vezes, para muitos é descuido, e para muitas situações não é descuido, é ignorância espiritual. E por ter essa ignorância, ou por não conhecer as coisas do Espírito, por não conhecer a vontade de Deus, ou por não querer conhecer e se aprofundar, e se envolver, e se entregar, e viver com Deus, ele então ignora, e por ignorar, isso leva o homem a descer. Amém? Aleluia. Quem está entendendo, diga glória. Leva a mão para o céu e diga glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus por isso. Aleluia. A palavra do Senhor, queridos, é bem clara. 1 Coríntios 10, versículo 12, vai dizer que aquele que, pois que cuida estar em pé, olhe que não caia. Amém? Em outras versões vai dizer: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Ou seja, não baixe de nível, não desça de nível, não caia no seu conceito espiritual, não caia no seu nível espiritual, não decline a sua vida para as coisas terrenas, as coisas medíocres, as coisas que são da mesma lama, do mesmo lugar fétido, do mesmo lugar podre, do qual Deus tirou a sua vida. Você está entendendo? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então, querido, isto mostra o cuidado que nós temos que ter com a nossa vida espiritual. Por quê? Se descer, vai cair. Se descer, vai cair. Se descer o nível da espiritualidade que você tem, é perigoso você cair.
É perigoso você se perder, é perigoso você voltar atrás, começar a introduzir os velhos conceitos humanos, racionais do homem, aqueles que Deus tirou da sua vida, aquilo que Deus arrancou de dentro de mim, de dentro de você. Se nós não nos cuidarmos, nós caímos, isso é claro. E aí tem um monte de irmãos que nós amamos, que nós consideramos, que nós estimamos, mas estão parados, estão desviados, estão caídos. Por quê? Porque em algum momento das suas vidas, eles não valorizaram a vida espiritual, e caíram, desceram de nível, e caíram, amém? Louvado seja Deus. Então, amados, só para lembrar, a igreja sabe, a igreja conhece, mas o Espírito Santo moveu meu coração para nós falarmos algo assim, amém? Mas a igreja sabe, conhece, que eu vou falar agora. Louvado seja Deus. O homem é um ser tricótomo. O que seria isto? É aquilo que é dividido em três, ou que se divide em três tomos. Isto em relação ao homem, refere-se às três partes do seu corpo: corpo, alma e espírito. O homem é dividido na tricotomia, por ele ser tricótomo, ele é dividido em corpo, alma e espírito. Amém, igreja? Aleluia. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 5:23, faz menção a isto de uma forma bem clara ao nosso coração. Diz a palavra de Paulo aos Tessalonicenses: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, mantenha irrepreensível corpo, alma e espírito. Ou melhor, cuida destas três áreas que são significativas, importantes para a vinda de Jesus. E quando a gente observa isso, só observando isso, a gente já começa a entender porque alguns cuidam bem do corpo e não estão cuidando da alma. Está cuidando tão bem do corpo, está malhado, está sarado, está tudo, mas não está cuidando da alma, não está tratando do próprio espírito, não está cuidando de nada que é essencial para Deus. Mas a palavra está dizendo: seja plenamente conservado e irrepreensível. Amém? Louvado seja Deus. Corpo, esta matéria, é toda essa matéria aqui, ó. Pele, carne, ossos, os órgãos internos, o sangue, a água que está no corpo, os elementos químicos que fazem parte do corpo, que são muitos, são vários. É toda esta matéria, o nosso corpo, qual nós cuidamos bem, qual nós tratamos bem. Amém, igreja? Aleluia. Alma. A alma, através do corpo, expressa a sua vida funcional e racional. Os irmãos sabem disso. É o coração, não o órgão. Não é aquilo que está aqui dentro batendo, o coração não. A alma é o nosso coração aqui, ó, intelectual. A alma é o nosso coração. Quando nós falamos que nós sentimos no coração, nós estamos sentindo na nossa alma. Não é nessa caixinha que está aqui dentro, aqui batendo. Não. Então, amados, veja bem. A alma é o princípio inteligente que anima o corpo, que usa os órgãos e os sentidos físicos na exploração das coisas materiais para expressar-se e comunicar-se com o mundo exterior. Então essa é a nossa alma. Aleluia. E o espírito é vida imortal,
é o princípio ativo de nossa vida espiritual e religiosa, é o elemento de comunicação entre Deus e o homem. O Espírito é o elemento de comunicação. Aleluia! Deus, quando Ele nos fez, nos deu o Espírito. E a Bíblia vai dizer que quando nós nos desfazemos da nossa carne, o Espírito volta a Deus que o deu. E a alma, que foi a responsável pelas emoções, pelos sentimentos, por tudo aquilo que ela guardou nela, por tudo, aí ela vai responder para Deus. Aí ela vai para lá, se colocar diante de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Então, amados, observa bem, como eu disse, comparar a trajetória deste homem, que saiu de Jerusalém para Jericó, com o declínio espiritual. Amém? A sua alma, ela decide descer por aquele caminho. O homem está ali em Jerusalém, ele está em elevada situação espiritual, ele está bem, mas de repente ele resolve, decide, a sua alma decide descer para Jerusalém, para Jericó, decide descer por aquele caminho, e não avalia as suas decisões, ele não avalia os perigos que tem no caminho, ele desce desprovido de segurança, ele desce sozinho, sabe que a estrada pode ser perigosa, ele não avaliou nada, ele simplesmente desceu, e é assim, muitas vezes, na vida do homem, ele não avalia as situações, ele muitas vezes não avalia as consequências que vêm pela frente, não, eu vou descer, não, eu vou fazer, não, eu vou para lá, não, eu vou pegar esse caminho aqui, eu vou descer para lá, e ele desce, você está entendendo, querido? Mas a decisão partiu da alma, ele põe o corpo em movimento, a alma decide, e quem é que vai? É o corpo vai caminhar, o corpo se movimenta, né? E o corpo vai caminhando e vai levando ele para o propósito, ele caminhando, ele anula os avisos, ele ignora os avisos, ele vai ignorar as advertências do Espírito, porque muitas vezes, querido, nós podemos sentir na alma desejos, mas em contrapartida o Espírito possa já estar dizendo, não é isso, não é o caminho, não faça isso, não desça, não vá, e a gente muitas vezes ignora. Então este homem está descendo, o seu corpo está sendo movimentado, mas ele está anulando, ignorando as advertências do Espírito, amém? E a palavra do Senhor Deus, em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz assim: há caminho que parece ao homem direito, mas seu fim são os caminhos da morte. Amém? Então aos homens, há caminhos que parecem que são bons, há caminhos para os homens que parecem direito. Em outras traduções, na King James, vai dizer assim, há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Então parece que são as melhores opções de vida, parece que são as coisas mais importantes, melhores, mas o final delas é morte. Então esse alerta da palavra de Deus é bem claro. Este homem sai do elevado espiritual, ele sai da Jerusalém sagrada para descer para a cidade de Jericó. Amém? Alguns comentaristas, alguns pregadores, homens de Deus, e muitos entre, daqueles que mencionam e fazem, estudam a palavra, eles referem-se a este caminho como um atalho. Eles vão se referir que este caminho, que este homem desceu, era um caminho mais curto, ele era um atalho, e só que eles vão fazer menção que era um caminho, por ser um atalho,
ele não era um caminho tradicional de movimento, a estrada oficial, ele era um atalho, ele era perigoso, era um declive, como eu disse, era um lugar talvez fechado, cheio de rochas, aonde tinha salteadores, aonde se escondiam. Então era um lugar perigoso, era um local mais ermo, não era um lugar de movimento, de pessoas para lá e para cá, subindo ou descendo. Você está entendendo? Então alguns vão dizer desta forma, vão se referir a isto. Agora, Jerusalém distava-se de Jericó 27 quilômetros, como eu disse, era uma descida íngreme, 1.200 metros praticamente, de uma descida, e 27 quilômetros de Jerusalém a Jericó. Amém, igreja? Aleluia. Agora, é importante, amados, nós lembrarmos que na vida espiritual não há atalhos. Na vida espiritual não pode haver jamais atalhos. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Quando este homem, ele desce da cidade santa para Jericó, representa então que este homem está descendo para a cidade do pecado, simbolizando que ele está descendo de nível espiritual, que ele está saindo de uma vida de condição espiritual, de elevada, e descendo e voltando à velha vida. Ou seja, a sua novidade de vida, a sua vida espiritual abençoada, o seu conceito espiritual, ele fica em declínio, ele começa a cair, e ele então vai voltar à velha vida. Ele está saindo da cidade santa e descendo para Jericó, simbolizava a cidade do pecado. Jericó é a cidade que foi, aonde as muralhas caíram, a cidade que Josué amaldiçoou. Aquele que reconstruísse Jericó ia sofrer consequências, e sofreram consequências aqueles que tentaram reedificar Jericó. Nós vemos depois pela palavra que o profeta, eu creio que foi Eliseu, que quando ele sarou as águas que eram estéreis, a terra era estéril, as águas amargas, a gente vai ver que era propriamente nessa região de Jericó. Então ali saiu, mas Jericó não deixa e nunca deixou de ser a cidade que é do pecado. E então nós estamos comparando com a vida espiritual de alguém que sai de uma vida abençoada e volta para a velha vida, que desce. Amém, querido? Louvado seja Deus. Então, amado, aleluia. Agora, a Bíblia diz que Jesus citou o caminho para Jericó e não outra rota. Como eu disse, alguns comentaristas, pregadores, estudiosos vão falar que havia um atalho, mas Jesus, ele não citou outro caminho. Jesus falou a respeito de um caminho, que ele foi por este caminho. Amém? Então, amados, certamente, por quê? Porque Jesus sabia deste caminho, Jesus conhecia a história deste caminho, que era um local perigoso, um local de assaltos. Então Jesus faz menção assim, que devia ser comum naquela região, naquela estrada, assaltos. Amém? Então, independente de ser agora um atalho ou não, por isso que eu falei que é importante, porque na vida espiritual não existe atalhos. Todos aqueles que buscam um atalho na vida espiritual, ele se frustra, ele se perde, ele erra, ele cai, ele desce, porque não tem atalho na vida espiritual. Mas Cristo não fez menção disso. Cristo não falou de uma rota alternativa. Jesus falou que ele desceu por um caminho. Ele descia de Jerusalém para Jericó. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agora, queridos, em certo ponto do caminho, ele caiu na mão dos salteadores. Quando ele chega, ele está caminhando, ele está indo pelo caminho, ele está
rumando para Jericó, ele está descendo, mas quando ele chega em certo momento, em certo local da sua jornada, ele é pego numa cilada, ele cai numa armadilha. É isto que o adversário faz. Quando o homem, ele busca uma alternativa, ou ele quer descer, ou ele começa a mudar conceito, e ele começa a mudar, ele vai descendo, e quando ele vai descendo, em determinado ponto, o adversário vem, e se levanta contra aquele homem, não um, talvez dois, ou três, ou mais, vem contra a vida daquele homem, o segura, despoja ele, machuca ele, espanca o homem, e deixa ele jogado no chão, na beira do caminho, leva tudo que ele tem, amém? Mas vamos chegar lá, louvado seja Deus. Então em certo ponto ele cai na mão dos salteadores, é o homem mau, é o homem violento, é o homem perverso, aleluia. Agora, ele também podemos dizer, cai no mundo. É comum a gente ouvir, cadê fulano? Caiu no mundão, caiu no mundão. Por quê? Caiu no mundão, porque o mundo, ele tem os seus atrativos, o sistema mundano, que é regimentado, organizado, orquestrado por Satanás, que é um sistema que ele induz os homens ao pecado, para desfrutar do pecado deste mundo, é aí que o homem cai, ele cai no mundão, e quando o homem cai no mundão, ele caiu na mão do homem, do salteador, que é o homem violento, e esse agora caiu no mundo, louvado seja Deus, e pode cair, consequentemente, nós vamos dizer, caiu na mão do diabo, é normal, o que aconteceu e caiu na mão do diabo, caiu na mão do diabo, por quê? Porque a vida dele acabou, está assim, está daquele jeito, está fazendo isso, está fazendo aquele outro, a vida acabou, caiu na mão do diabo. Em certo ponto do caminho, caiu no pecado, caiu no pecado. O pecado é aquele que age em nós, e é contra nós, ele age em nós, e é contra nós, porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Às vezes eu acho interessante, queridos, não sei se o pastor Claudinei já teve experiência de fazer isso, ou alguns irmãos, a gente às vezes faz uma mensagem, coloca uma mensagem lá no Facebook, a gente quer transmitir uma mensagem, a gente quer falar com o coração dos homens, transmitir uma mensagem para falar com o coração dos pecadores, assim como nós também somos pecadores. Ninguém está dizendo eu sou perfeito, eu sou santíssimo, e estou falando para o pecador. Não, nós também falhamos, nós também erramos, nós também somos pecadores, não há um justo, nem um sequer, mas nós estamos caminhando com Deus, estamos buscando a palavra, estamos buscando viver com o Senhor, e tem muitos que não estão, e a gente faz uma mensagem, e a gente quer mandar essa mensagem para o coração dos pecadores, mas pecador, aquele que está deliberadamente no pecado, aquele que está andando no pecado, vivendo no pecado, fazendo pecado, todo dia ele peca, todo dia ele vai para tudo que não presta. A gente faz uma mensagem que é para o coração dessas pessoas, aí logo você vê aqueles abençoados, aqueles irmãos, que já começa a criticar, já põe uma crítica lá embaixo, já fala isso, fala aquilo. Irmão, eu já paro e penso, eu falo assim, mas se não é para você, infeliz, se não é para você a mensagem, se você não está deliberadamente no pecado, fica quieto, não fala nada, deixa a mensagem para aquele que está no erro. Mas tem aqueles que gostam de falar, e tudo hoje é assim, não, tem que argumentar, e já chega o pau, e vai falando, e já vai escrevendo, e já vai argumentando o que você está falando.
E o pior é que é tudo crente, né? Só se estiver vivendo aquilo lá. E está se justificando, né? Só se for. Eu paro e penso assim, querido. Fala, será que está se justificando? Mas fica quieto, irmão. Se não é para você a mensagem, deixa alcançar o coração dos pecadores, mas dos que estão deliberadamente no pecado. Porque pecador nós todos somos. Eu não sou perfeito, nem você é perfeito. Amém, igreja? Louvado seja o nosso Jesus. Dá uma glória para Ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Estou sentindo a graça dele, querido. Aleluia. Então, queridos, veja bem, amados, né? Então é assim, em certo ponto caiu na mão dos homens, do mundo, do diabo, do pecado. Caiu em certo ponto do caminho. Amém? Agora, a Bíblia diz que ele foi despojado. Tiraram tudo que ele tinha. Ele foi despojado. Ou seja, levaram a sua carteira, né? Quem sabe lá as suas boas roupas, o seu calçado, né? Estava bem calçado, levaram. Ó, sapato novo aí, rapaz, passa aqui. Que roupa é essa aí? Zerada essa roupa? Arrancaram a roupa do homem, deixaram o camarada do lado de cerola. Você está entendendo, igreja? Foi despojado. Quando se fala que foi despojado, se diz que arrancaram tudo que ele tinha, levaram tudo que ele tinha, deixaram ele lá, daquele jeito, né? Quem sabe está levando, né? Uma comprinha, né? Eu fiz uma comprinha ali, né? R$1,99 lá de Jerusalém, né? Na livraria Gospel, e estava levando para Jericó. Quem sabe estava indo até com boa intenção, né? Mas tem uma coisa, levaram tudo que ele tinha na mão, levaram tudo, e ainda depois, pau nele, vamos dar uma surra nele, vamos matar ele para ele não denunciar nós, né? Quem sabe foi esse pensamento, vamos matar para ele não denunciar quem roubou, né? Amém, querido? Louvado seja Deus. Então, queridos, o diabo, ele despoja o homem. O diabo despoja o homem. Este homem desceu, e ao passo que ele desce, ele foi despojado, arrancaram tudo dele, que era material. Agora o diabo despoja o homem. Ele tira a sua comunhão e a sua imagem e semelhança de Deus. O diabo arranca do homem a sua imagem e semelhança de Deus. É isso que o diabo quer tirar do homem. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Quando Ele nos formou, quando Ele fez o homem, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o diabo quer arrancar isto do homem. Ele arranca a imagem de Deus do homem. Então o diabo ele vem para despojar o homem. Ele rouba e destrói seus sonhos. O homem tinha sonhos, projetos, e ele vem, e ele rouba, ele arranca tudo que ele tem, elimina os seus projetos, acaba com os seus sonhos. Se ele um dia pensava alguma coisa, sonhava algo, de repente ele não tem como sonhar mais, porque o diabo tirou tudo dele, cegou ele, despojou o homem. E não somente isto na vida de um homem, nós vamos ver que ele vai trabalhar e vai destruir a sua família, vai destruir suas finanças, vai destruir muitas vezes o seu trabalho, vai destruir muitas vezes, querido, a sua saúde, ele vai destruir a sua moral. O diabo, ele vem para destruir, é o propósito dele. Ele foi levantado para isto. A sua malignidade, ela se aflorou para causar mal, e ele é aquele que vem para roubar, matar e destruir. Então ele vai chegar, e ele não quer só a saúde do homem, ele quer as suas finanças, ele quer o seu trabalho, ele quer tirar tudo do homem, e ele quer tirar a dignidade, a moral do homem. É isso que o diabo faz. Amém, igreja?
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha para esse irmão que está abençoado do seu lado aí, né? Não tanto do lado, né? Está meio longe, aleluia, mas está do seu lado aí, né? Aleluia, mas levanta, olha para ele, diga para ele assim, ó, não deis lugar ao diabo. Repete para ele, não deis lugar ao diabo. Amém, igreja? Está escrito na palavra, querido. Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Então é este que é o grande problema. Esta é a situação. Se der lugar para ele, ele vem para destruir. Amém? Não dá legalidade para ele. Esse é um tema muito importante nós falar. Qualquer dia eu vou dar uma mensagem sobre isso. Legalidade. Amém? Áreas da vida do homem que está sendo dada para o diabo, para Satanás, através da legalidade. Amém? Louvado seja Deus. Agora, queridos, ele foi espancado. Amados, quantos não estão sendo espancados agora? Quantos não estão neste momento, estão sendo afligidos? Por quê? Porque deixaram o lugar alto, porque deixaram a vida espiritual que tinham, estão sendo espancados, porque entraram por caminhos errados, porque desceram por caminhos errados. Amados, decisões erradas. Muitos estão colhendo frutos das suas próprias decisões, que foram erradas, dos seus erros. Nós falhamos, nós erramos, mas o que importa é que quando nós erramos, nós sabemos que é um Deus perdoador, misericordioso, amados, e se nós erramos, falhamos, nós temos a condição de nos voltarmos a Ele, suplicarmos misericórdia, e Ele estenderá a mão para nos abençoar. Aleluia! Mas quando o homem delibera no coração, trilhar o caminho, descer por o caminho, errar, tomar decisão errada, mas não quer voltar atrás, não quer se arrepender, e ele caminha por esse caminho errado. Então há muitos que nesse momento estão sendo espancados, eles estão sendo afligidos, como este homem foi. Este homem foi espancado. Não bastava roubar as coisas dele, não bastava levar as coisas que ele tinha. Não, vamos dar um pau nele, quebra ele, mata ele, para ele não falar quem foi, né? Às vezes era até conhecido, né? Pastor, é duro quando o conhecido dá uma pancada na gente, né? Você fala assim, puxa vida, é duro que aquela indireta lá, eu sei que foi para mim, puxa vida, né? Eu até conheço quem me espancou lá no Face, rapaz, é verdade. Às vezes é assim, né, querido? Você sabe até quem espancou você, né? Esse homem foi espancado, né? Louvado seja Deus. Então, querido, infelizmente, né? Agora, ele está meio morto, amém? Meio morto. Fisicamente, ele ainda está respirando. O corpo ainda tem vida, apesar que não está, né? Não tem condições nem de se mexer. O homem está lá, parece que está até em coma, está respirando, tem vida, né? Não, tem vida, põe a mão nele lá, vai ver que tem vida, mas está meio morto, né? Louvado seja Deus. Agora, fisicamente, ainda respira, espiritualmente, está quase morto. Por isso, quando a Bíblia está falando, Jesus está dizendo, ele está meio morto, ele ficou meio morto. Fisicamente ainda vive, mas espiritualmente está quase morto. O coração ainda bate, mas e a vida espiritual? Só um fiozinho, quase morto. Você está entendendo, igreja?
A palavra do Senhor diz para nós em Apocalipse 3, no versículo 1 e 2 vai dizer assim: conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Fique atento, fortaleça o que resta e estava para morrer. Então Cristo Jesus está falando com a igreja, e Ele vai dizer: eu conheço tuas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ou seja, tem fama de estar vivo, aparentemente parece que você está vivo, espiritualmente olha, parece que você está vivendo, mas você está morto. Esse homem foi espancado, olha para ele, aí está morto, está caído. Não, mas vai lá, não, ainda respira, está respirando. E agora Jesus vai falar para muitos que você tem aparência de viver, mas está morto, espiritualmente está morto. Amém? Agora, querido, o que vemos hoje é que o diabo está batendo, o diabo está surrando, e ele está feliz. O camarada está feliz. O diabo está descendo a lenha, ele está morrendo, mas está feliz. Na realidade do mundo hoje, a gente vê muitos aí sendo surrados pelo adversário. O adversário está deitando e rolando em cima dele, e ele está feliz. Essa, infelizmente, querido, é uma realidade. Por quê? Porque para muitos o que importa é ser feliz. A pessoa fala: não, o importante é ser feliz. O diabo está pegando ele, querido, está descendo a lenha, está quase morto, mas ele está dizendo que o importante é ser feliz. Amados, olha, observa uma coisa. O camarada vai, isso aí me veio assim, sei lá se eu já ouvi, nem sei. O camarada vai, ele vai para Cracolândia, todo dia, vai para Cracolândia, todo dia, mas se recusa a entrar na Cristolândia. Você está entendendo? O caminho dele é de descer todo dia, ele vai para Cracolândia. Todo dia ele vai para o erro, todo dia o diabo está batendo, o diabo está machucando, o diabo está surrando ele, todo dia, mas ele se recusa a entrar, a ir para a Cristolândia. Ele não quer subir, ele não quer ir para Jerusalém, ele não quer voltar, ele quer descer. Chega no caminho, espanca, bate, fica meio morto. A vida espiritual está lá embaixo, já está no fiozinho. Mas Jesus estava dizendo aquilo no que eu li, Apocalipse 3, fortalece o que resta, que estava para morrer. Jesus está dizendo, fortalece que ainda tem um fiozinho aí, fortalece o que está restando ainda tem esperança, ainda tem um pouquinho aí, fortalece, porque o que tem ainda estava para morrer também. Então Jesus está dando um aviso, um alerta. Cabe ao homem ouvir, cabe ao homem escutar a voz de Deus. Amém, querido? Aleluia. Então veja bem, meus amados irmãos, eu não quero aqui, não estou aqui para julgar ninguém, né? A gente sabe disso muito bem, né? Louvado seja Deus. E a palavra de Deus não me dá esse direito. Eu nem vim aqui para julgar ninguém, e a palavra de Deus não me dá esse direito. A gente sabe bem disso. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Mas como eu disse, nos dias de hoje, o diabo está deitando e rolando com a vida de muitas pessoas. E ele está se usando, muitas vezes, da rede social.
Muitas vezes o diabo está se usando da rede social para deitar e rolar. E, amados, até mesmo pessoas que foram chamadas para pregar o evangelho com seriedade, mas estão vestindo uma máscara de palhaço, para se sentirem bem. Você entende o que está acontecendo nos dias de hoje? Quando você olha para as redes sociais, e são várias que tem, a gente observa, queridos, que o diabo está usando desses meios, pessoas que poderiam usar para ser bênção, mas, infelizmente, querido, né? O que as pessoas estão pensando que elas, para se sentirem felizes, e entendendo que elas também estão fazendo outros felizes, elas não percebem que o diabo está deitando e rolando com a vida delas. Aonde elas poderiam usar o meio de comunicação, as redes sociais, o meio de comunicação, para ela ser um instrumento para a glória de Deus, para que ela pudesse transmitir uma mensagem com seriedade, para ser até através de uma palavra, até abençoar alguém, para ser um bom samaritano, através de uma mensagem, uma palavra. Pelo contrário, ela só está interessada em fazer palhaçada, porque é o que ela se sente bem a fazer hoje. E infelizmente eu estou fazendo essa observação. Por quê? Porque não são poucos os irmãos, não são poucos os chamados cristãos, que estão fazendo isso, que estão vivendo desta forma, que estão se expondo desse jeito. Agora, por que, querido, que está acontecendo isso? Porque muitos não têm mais uma palavra de salvação, porque muitos não têm mais uma palavra de cura, porque muitos não têm mais uma palavra de libertação, porque muitos, amados, infelizmente, não têm moral para expor o Cristo, só quer expor a sua vida. Você está entendendo, querido? Aí você observa lá na rede social, eu sei que graças a Deus na igreja não tem ninguém que faz isso. Eu não estou falando aqui para tocar na vida de ninguém aqui, mas eu sei que essa mensagem, ela vai repercutir através da rede, e eu sei que há muitos que podem muito bem estar enquadrados hoje naquilo que eu estou falando, e vão ouvir, e vão criticar, e vão falar, e vão dizer embaixo, e vai falar muita coisa, mas a verdade é que ela só quer expor a si mesma, expor a si mesmo, viver de palhaçada. É o palhaço da rede social. Você está entendendo, querido? Agora, se nós observarmos, muitas dessas pessoas, dá a impressão que se elas não fizerem isto, se elas não viverem da forma como estão vivendo, elas caem em depressão, elas ficam neuróticas. Essas pessoas, se elas não fizerem isso, amado, muitas delas, pastor Claudinez, vão ficar deprimidas, vai ficar doente, porque ela precisa expor, ela precisa aparecer, ela precisa. Você está entendendo, querido? Está descendo, está descendo, está descendo, está espancando, está machucando, está despojando, está meio morto, só não morreu de vez ainda, mas está meio morto já. Ei, querido, não já é para dar risada, né, irmão? Mas é a verdade, né? O que a rede social está fazendo com uma geração de hoje? O que a rede social está fazendo com a igreja de hoje? O que a rede social está fazendo com os homens e mulheres, jovens, crianças de hoje? Cuidado com esse caminho, querido. É bênção, seja bênção, use para ser bênção, para louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Agora, querido, então eu quero
Não vai dar para nós terminar, louvado seja Deus. Eu sabia que não ia conseguir terminar essa mensagem hoje, né? Mas alguém já disse uma grande verdade, infelizmente, é uma grande verdade, que muitas igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus. Muitas igrejas estão cheias, assim, de pessoas vazias de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. É por isso que nós estamos aqui pregando a palavra, querido, com seriedade. É por isso que quando nós, aleluias, estamos transmitindo qualquer mensagem, aleluia, se nós fazemos, pastor, faz uma live, nós fazemos uma live para ministrar a palavra de Deus, para alcançar corações, para trazer, aleluia, quem sabe, o despertamento, a salvação, aleluia, mas não para entreter, não para fazer show, porque nós não fomos chamados para fazer show, senão eu não pregaria a palavra, eu não seria ministro do Evangelho. Você não foi chamado. Se você for fazer show, não é na igreja de Cristo que você vai fazer show, é lá nos palcos do mundo, é lá nos palcos do mundo, querido, que faz show, que faz palhaçada, né? Então, amados, nós louvamos a Deus, porque eu conheço a seriedade desta igreja, conheço a seriedade dos irmãos aqui da igreja, conheço, aleluia, a reputação espiritual que os irmãos têm quando se envolvem com a rede social, porque eu nunca vi um irmão com coisas indecentes, promíscuas, palhaçadas na rede social, e eu glorifico a Deus pela sua vida, louvado seja Deus, aleluia. Você pode dar uma glória para Jesus nessa noite? Oh, bendito seja o nome do Senhor, amém, igreja? Vamos parar por aqui, querido, que nós vamos para casa, depois nós vamos terminar, vamos para o versículo 31, louvado seja Deus, e 32, no próximo domingo, em nome de Jesus Cristo, amém? Ramanda Soremi Kandarai. Estou sentindo a presença de Deus, querido, aleluia, louvado seja. Tem gente que acha que para sentir a presença de Deus tem que falar em língua, né? Senão parece que não está sentindo, né, pastor? Aleluia, pelo contrário, aleluia, eu sinto a glória dele, eu sinto a presença dele, aleluia. E se eu falo em línguas é porque a glória dele está aqui, a presença dele está aqui, e eu estou sentindo ela, aleluia, louvado seja Deus. Mas se eu não falar, eu estou sentindo do mesmo jeito. Ramakanasu Mikandarai. Eu sinto que a presença dele está aqui. Se coloca em pé, querido. Deus tem vitória para você nessa noite. Ramanasori Mandaramachai. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar, querido. Vamos falar com Jesus para nós abençoado e ir para casa. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Nosso evangelista Cláudio, aleluia, não está bem de saúde, querido. Estava com muita dor de cabeça. Louvado seja. Vamos orar por ele. Vamos apresentá-lo em nome de Jesus nas nossas orações. Amém, queridos. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos falar com Jesus, querido, amém? Quantos recebem vitória nesta noite? Diga glória a Deus, aleluia, diga glória a Jesus, diga eu tomo posse da minha vitória, eu tomo posse da minha vida espiritual elevada, eu tomo posse, Kamandaramachai, de uma vida, aleluia, cheia do Espírito Santo, de uma vida, Alabadabasuriandarai, aleluia, na Jerusalém celestial, de uma vida, aleluia, na presença, na santidade, no Espírito, Hamadekandarai, eu tomo posse, cada dia eu caminho, eu vivo, porque o Senhor é a minha vida. Ramai decandarai. Vamos orar, vamos falar com o eterno Deus poderoso e amado, nesta noite, diante da tua presença, sobre esta igreja, a tua unção de glória está aqui, a tua graça, o teu poder, amai, declama cheio, a tua glória, ela resplandece em nosso coração, meu Deus, derrama poder, derrama sorrimiai, desta unção de glória, na vida do teu servo, da tua serva,
serva, do teu filho, da tua filha, lá na sua casa, lá na sua família, na vida daquele irmão que não pode estar aqui nesta noite, na vida do teu servo evangelista. Vai curando, vai libertando, vai salvando almas nesta noite, vai operando, vai levantando, vai fortalecendo. Não deixa, Senhor, não deixa descer, não deixa cair, não deixa trilhar o caminho errado, não deixa se perder. Guarda a sua vida, guarda a sua alma, guarda os seus caminhos, liberta deste mundo, liberta das drogas, liberta, Senhor, do pecado, e opera poderosamente, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Que a vitória venha, que a bênção chega, que o milagre aconteça e o teu nome seja glorificado. Assim oramos, assim cremos que seja, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E a igreja viva diz amém e amém. Oh glória, aleluia.